Ezequiel capítulo 28 e Efésios capítulo 6, né? Vamos continuar no assunto de sexta-feira, que nós prometemos voltar e continuar nele. Ezequiel capítulo 28, verso 11 a seguir, depois Efésios capítulo 6. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Que Deus nos ajude, né? Mais uma vez. Ora, Efésios capítulo 6. Verso 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Podem se assentar. Graças a Deus. Vamos ainda falar sobre este assunto de demonologia e falando na parte astuta que o diabo trabalha, né? Eu espero não ser muito repetitivo. Na sexta-feira passada nós já detalhamos, né, o que significa esse capítulo 28 aqui de Ezequiel, e também falamos em algum aspecto sobre a questão, porque não há um capítulo, um livro específico para falar diretamente tanto da vinda de Jesus, como também da manifestação de Satanás e como aconteceu a sua transgressão e o que houve para ele se tornar um demônio, né? Se tornar um diabo, um atormentador. Mas hoje nós vamos falar aonde ele gosta de trabalhar, como nós dissemos que às vezes ficamos preocupados com o demônio, na causa de homicídio, na causa de roubo, na causa das pessoas que trabalham com o outro lado, com magia, essas coisas todas, e tudo isso é verdade, é o diabo que faz, e são coisas que temos que nos precaver e buscar a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia recomenda que nós, como cristãos, nós devemos estar preocupados com a maneira que o diabo trabalha nos lugares celestiais, né? Nos lugares celestiais. E isto é uma coisa que às vezes deixamos passar desapercebido. As astutas ciladas do diabo. Nós já temos falado em outra ocasião aqui, que às vezes você pensa que uma cilada do diabo seria um acidente que você vai sofrer, não deixa de ser um acidente. Mas algo que às vezes vai te comprometer diante de Deus. Você pode notar que Balaão, ele não conseguiu fazer com que o povo de Israel, ou com que Deus amaldiçoasse a Israel, porque Deus não poderia amaldiçoá-los. Mas a Bíblia disse que ele ensinou a Balaque a lançar
tropeço para o povo. E uma cilada, às vezes, ou na maioria das vezes, como o anjo do Senhor advertiu o profeta uma vez, ele disse: se prepara que há uma cilada para você, há uma armadilha para você. E essa armadilha estava com base numa atitude que ele deveria tomar dentro de uma situação complexa, dentro de uma situação difícil de se tomar uma decisão. Que foi aquele casal que entrou dentro da igreja, ficou se comportando de uma maneira indecente, e o anjo disse: esta era a cilada que estava preparada para você, e agora eles estão na sua mão, então o que você disser aí, o que você falar vai acontecer. Então, às vezes uma cilada do diabo para nós é você surpreender um irmão em falta. É você surpreender uma irmã em falta. Isso é uma cilada. Para ver como você vai reagir mediante aquela situação. Não é? Porque a Bíblia chega a dizer, em Gálatas capítulo 6, que se eu te surpreender em nenhuma ofensa, nenhum pecado, eu tenho que, se eu sou uma pessoa espiritual, encaminhar a você para um acerto, encaminhar a você para se reconciliar com Deus, com espírito de mansidão, velando por mim mesmo para que também não seja tentado. Mas você pode notar que na maioria das vezes nós ponhamos o pé no laço. A primeira coisa que quando vemos uma pessoa em fraqueza, em vez de guardar para nós e tentar ajudar aquela pessoa, nós temos que partilhar com alguém. Nós temos que comentar com alguém. Nós temos que passar aquilo para alguém mais. O esposo tem que chegar em casa e partilhar com a esposa. A esposa tem que partilhar com o esposo. O irmão tem que partilhar com o irmão. O pai tem que partilhar para o filho partilha para o pai. Quando, na verdade, se o teu irmão pecar contra ti, outra escritura, de Mateus 18, vai entre ti e ele só. E isso são armadilhas, são laços que o diabo coloca, e ele trabalha nesse aspecto, porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar, porque isso são potestades, isso são legiões de demônios, são principados que trabalham em meio ao povo de Deus, que estão assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí é onde nós temos que ter mais vigilância. Amém? E outra coisa, num estado religioso, o demônio que nós devemos mais nos preocupar não é com o demônio que você olha para uma pessoa, você já sabe que ele está possesso, mas é com o demônio religioso, é com aqueles que têm aparência de piedade, mas por outro lado nega a eficácia dela. Então este é o demônio culto, é o demônio religioso, que Jesus chegou a dizer para os fariseus: vós tens por pai o diabo e quer satisfazer o desejo de vosso pai. E no entanto, se tratando da parte religiosa, eram pessoas irrepreensíveis. Que Deus tenha misericórdia. Profeta, nós paramos aqui na mensagem de demonologia, estado religioso, eu quero ler um pouco mais, nós mais conversamos na sexta-feira passada. Profeta dizendo que as pessoas religiosas, a maioria, tem esse equívoco de achar que o anticristo seria a Rússia e tal, E nós vimos aqui o profeta dizendo que isso não é assim. Agora nós vamos no caminho de Deus feito para nós e nós vamos meditar aqui e aprender um pouquinho mais nesse estado religioso, Esse demônio culto, esse demônio que a maioria passa desapercebido. Parágrafo 23 a seguir diz: eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial na qual está segurando não dará certo. Não dará certo. Esse é o maior desapontamento, ele diz em outra mensagem, com base em Mateus capítulo 7. Pessoas que até com a unção de Deus, sentem a virtude de Deus, são batizados no Espírito Santo, até em seu espírito,
porque eu quero que os irmãos saibam que Judas foi batizado com o Espírito Santo. Sabia disso? Ele recebeu o poder até para curar os enfermos, para libertar os mortos, para ressuscitar os mortos. Aquilo foi um batismo e deu-lhes poder. Foi um poder que veio sobre eles, foi um batismo que veio sobre eles. Mas aquilo veio até o espírito deles. Eles receberam virtude, eles receberam unção, mas na alma não tinha eleição. Por isso que foram ungidos, mas falso ungido. Um falso ungido, ele recebe unção até em seu espírito. E muitos vão ser desapontados do profeta, porque vão chegar naquele dia e dizer todas as proezas que fizeram, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus dirá, eu não conheço você. Então ele disse, muitas pessoas estão segurando nisso, no que puderam fazer. E fizeram, realizaram. E ele dirá, eu não vos conheço. Nada senão ser nascido de novo dará certo. Amém? Agora isso já é na alma. Isso não é apenas uma unção, não é apenas um batismo. Não é uma chuva que cai sobre uma pessoa. Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito de modo algum entrará no reino, de modo algum. Não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja lá o que for. Se ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Amém, meus queridos? E não se esqueça que nós também, que cremos na mensagem de William Marvin Branham, que cremos que ele é o sétimo anjo, não é o tanto intelectualmente que nós podemos conhecer a mensagem, ou está dentro da ala intelectual, da que tem diz que mais revelação, ou a que tem menos revelação. Se temos o Espírito Santo, nós vamos. Se não temos, nós não vamos. Acabou. Você pega a mensagem para que foi dada ao Espírito Santo, ele diz, a maior revelação que você pode receber é o Espírito Santo. Nascer significa que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então você tem que morrer para si mesmo. Renascer novamente em Cristo Jesus. Isto é certo. Tem que haver uma renúncia. Não é? Agora eu quero que você observe. Ele se encontrou tentando fazer o seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer o seu caminho. Irmãos, nós não precisamos nos debatermos, nós não precisamos tentar fazer algo diferente, nós não precisamos, o caminho já foi feito, já foi trilhado, amém? O que nós temos que fazer é entrar dentro desse núcleo que Deus já fez antes da fundação do mundo. Eu acho que chegou a hora de nós sermos mais revelados. O Cordeiro foi crucificado desde antes da fundação do mundo. E por quem que o Cordeiro foi crucificado? Foi por mim, por você. Ou seja, antes que existisse um grão de areia aqui nesse mundo, Deus já tinha traçado um caminho por onde a humanidade passaria e como eles fariam e teriam para chegar à eternidade. Então nós temos que nos ajustar e entrar dentro desse caminho. Nós não temos que fazer algo particular. Nada dará certo. Fora desse caminho já trilhado, nada dará certo. Agora eu quero que você observe que ele encontrou tentando fazer o seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer o seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs e peras e pêssegos e abóboras, seja lá o que fosse. Colocou aquilo sobre o altar e disse, agora não me esqueça que nós estamos falando que demônios trabalhando no estado religioso é o demônio mais difícil de você captá-lo. Porque se você não sabe, Satanás conhece a adoração perfeita que se deve fazer a Deus. Só não faz, mas ele conhece porque ele estava lá diante de Deus. Satanás sabe que hinos agrada a Deus. Satanás sabe que tipo de oração agrada a Deus. Satanás sabe do que Deus gosta. Só não faz, mas tenta te atrapalhar a fazer. Tanto é que eu creio que um dos apóstolos foi Judas, né, que disse, se tu crê que há um só Deus, fazes bem. Satanás também crê e até estremece.
Seja lá o que fosse, colocar aquilo, o altar, e disse: agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja, eu sou um bom membro da igreja, vê? Eu vou à igreja todo dia, eu vim aqui, construí o altar, eu coloquei o sacrifício sobre ele, agora vou me ajoelhar e orar. Agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, Deus o recusou. Agora, por que Deus o recusou? Porque ele não estava dentro do caminho provido. Então a questão não é só vir, a questão não é só ser religioso, a questão, irmãos, a coisa é tão complicada. Ser penitente, ser religioso, tudo isso é bom, mas toma cuidado. Como diz o profeta, muitas pessoas serão julgadas e irão para o inferno e eram crentes penitentes, pessoas devotas. Não pense que eu estou exagerando, por isso eu vou ler aqui algo que lembrei agora. E vocês apenas ouçam, depois você pode ler com o tempo em casa. Isaías 58. Clama em alta voz e não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó os seus pecados, um povo que estava transgredindo e pecando religiosamente. Todavia me procuram cada dia. Isso quer dizer como se nosso culto de oração aqui ficasse gente até encostado pela parede. Povo procurando a Deus, povo de oração, que isso aqui estrondasse orando. E Deus assim, ó. Eu não quero ouvir isso. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Tem prazer em examinar a Bíblia para saber como é que faz para se achegar a Deus, o que é a verdade, o que é certo, o que é errado, toma até prazer. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntaram-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus. Não é um povo que vinha de vez em quando na igreja. Você está vendo aonde que o diabo, ele engana, ele ciranda. Você pode se denominar sozinho, você pode criar um sistema dentro de você e até Deus você quer pôr dentro disso. Deus não tem que entrar dentro do seu sistema, Deus não tem que entrar dentro do meu, nós temos que entrar dentro do sistema dele. É isso aí. Não é o que você acha, o que você pensa, não é o que eu acho, o que eu penso, é o que Deus já pensou. Fora disso, é demônio. E aí vai questionar Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhada impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Quer dizer, um povo religioso, um povo que jejua, um povo que ora, um povo que busca conhecer o que é que Deus gosta. Vamos dizer que enfraquece até as vistas de ler mensagem, de ler Bíblia, e acha que está por cima de todo mundo porque tem um bom conhecimento. Ó, irmão, aquele homem, o irmão é dedicado. Eu não estou dizendo que está errado, mas eu estou querendo, você pode ser dedicado, você pode ser religioso, você pode jejuar, você pode orar, mas procura entrar dentro do que Deus disse que tem que ser feito. Não tente fazer um sistema dentro do que você conhece. Seria este o jejum que eu escolhera, que o homem um dia aflige a sua alma e que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano e saco grosseiro e cinza? Chamaria isso tu um jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo,
e que deixe livre os quebrantados, que despedace todo o jugo. Irmão, nós podemos detalhar isso aqui tudo. E aí você vai ver aonde entra a visão de um profeta. Por que o irmão Brana disse, diz, tabernáculo Brana, você perderá a sua força. Mas por quê? Porque demônios secretos entrarão como agentes demoníacos, se passando por irmãos, se passando por Espírito Santo. Na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, ele disse, entrarão e terão companheirismo com vocês na quietude. E já esse cidadão começará com um veneno no meio de vocês. Não toma partido nisso! E na mensagem, humilha-te, ele falou o mesmo. Vocês tomam cuidado. Sejam espirituais. Todos nós. Não é a irmã, não é o irmão, é o diabo. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Agora lembra do que ele disse na mensagem humilde? Eu não separei aqui para ler. Ele disse assim, olha, você perderá a sua força, pois é para vocês que Satanás tem todas as armas do inferno apontadas. E ele está ocupado nisso, e ele disse, e nesse exato momento ele está ocupado nisso. Ele fará com que alguns de vocês façam algo que o outro não concordará. E aí ele começará a semear no meio de vocês uma discórdia sobre aquele assunto e vocês vão disputar mutuamente. Aí pronto, já está derrotado. E aí perde a força. Ficam todos amarrados porque vão murmurar, vão criticar, vão falar um do outro. E ele que você deveria repreender, você não repreendeu. Mas você vai ficar bicudo com o irmão, você vai ficar bicuda com a irmã, você vai ficar bicudo com o marido, bicudo com a esposa, você vai ficar bicudo com o fulano, com o ciclano. Você poderá passar por ele na porta da igreja e finge que não vê. E você não imagina que você está sendo usado por um demônio e a pessoa também está sendo usada por outro demônio. Aí dois demônios não se bicam. Aí você diz, pastor Paulo, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que você está sendo usado, não estou dizendo que você está endemoniado. Eu não creio que Pedro estava endemoniado, mas ele foi usado pelo diabo. Você crê nisso de coração? Porque Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Eu não creio que Pedro era um Satanás. Mas ele, numa falta de vigilância, o diabo usou ele. E o diabo pode te meter uma unção sobre você e você vai passar a ver o irmão como se fosse o irmão que fez aquilo. Toma cuidado. Então, disse Deus, por que vocês não têm atitudes que me agradam? Em vez de ficar preocupado em tanto orar, em tanto ler, em tanto exortar, em tanto isso e tanto aquilo. Faz as obras em vez de tanto ficar só conhecendo. Você veja que o apóstolo Pedro chegou a dizer, é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Agora, o bom seria conhecer e praticar. Amém? E aquele mesmo e velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje, diz o profeta. A mesmíssima coisa, simplesmente tão religioso quanto possa ser. E não sabe mais a respeito de Deus do que um Hottentote saberia sobre uma noite egípcia. Você sabe que isso é verdade, espírito religioso. Não pense que Stalin é o anticristo. A Bíblia diz, os dois espíritos seriam tão parecidos que enganaria o próprio eleito, se possível. Então, é um espírito religioso. O caminho de Deus feito para nós, 26, 27, o mensageiro diz, nós descobrimos que Judas Iscariote desceu, e saiu, e regozijou, e pregou o evangelho. Voltou gritando, falando alto, passando ótimos momentos com o restante dos discípulos.
A natureza prega para nós. Nós estamos na época da estiagem, das queimadas, que é tudo seco, à beira das estradas, você vê viajando, é só as margens da rodovia queimada para todo lado. Uma pequena faísca é como um barril de pólvora, o capim tudo seco. Mas não é só o que serve para pastagem que está seco. Não é só os pés de trigo que nasceram à margem da rodovia que estão secos. Os pés de algodão, que os caminhões vão transportando e vai caindo e vai nascendo. A falta da água faz com que tudo seca. Mas quando vier a chuva, não é só o pé de algodão, o pé de trigo que nasceu à margem da rodovia que vai ficar feliz. Tudo vai ficar feliz, porque a chuva caiu. Entenderam, meus queridos? E quando Deus derrama do seu poder, todo mundo se alegra. Todo mundo fica feliz. E é gostoso. Amém? Mas pelos frutos o conhecereis. Quando você estiver passando por uma prova, quando o diabo colocar o seu pé dentro de um laço e fazer com que alguém te aborreça, e aborreça grandemente, todos os dias, quando aqueles pensamentos vêm na sua cabeça, você se examina se tem ódio ali dentro, se tem rancor ali dentro. Mas como eu vou saber? Imagine aquela pessoa diante de você, te olhando e falando com você, como você reagiria? Que o profeta diz, se uma pessoa discorda de você, e você não poder apertar a mão dele, olhar para ele como que se ele te amasse e concordasse, ele disse, há algo errado com você, não é com a pessoa, é com você. Por quê? Porque você ainda não teve revelação para saber que não é a pessoa, mas é um espírito por trás da pessoa. E não esqueça que o espírito que está no mundo odeia o espírito que está em nós. E que esses demônios, essas potestades, não é qualquer demôniozinho, é potestade. Ele infiltra justamente para fazer isso aqui entre nós. Mas o profeta diz, quando vier, vocês se unam mais. Você procura orar por aquela pessoa e colocá-la primeiro dentro do seu coração. Para depois você tentar um acerto, uma aproximação. Porque você fica aquele peso de consciência, pastor, eu não vou tomar da ceia, porque eu ainda sinto uma raiva daquela pessoa, eu sinto. É verdade. Porque você tomou como se fosse aquela pessoa fazendo isso para você. Você está errando o alvo. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou pesquisar aqui rapidinho enquanto eu falo com vocês. E nós vamos ver algo aqui que é muito importante. Eu não separei, mas é facilzinho aqui, né? Para isso estamos fazendo uso da tecnologia, né? A tecnologia em certos pontos é bom. Graças a Deus. Então, temos que nos precaver, irmãos, e aprender a lidar com demônios. Porque às vezes quando manifesta um demônio que vem sobre uma pessoa que está lá no mundo, nós ficamos né? Como uma vez manifestou um demônio aqui, o povo ficou tão preocupado e com medo daquele demônio. E às vezes falamos com o demônio todo dia. Você não brincar tomando tereré com ele. E você não está percebendo que é ele. Parágrafo 5 da mensagem do nome de Jesus, está aqui. Mas quando chegamos aqui, encontramos a igreja um pouco descontrolada aqui e ali. E alguns dos membros começaram a se esfriar. Estão captando? É isso que o diabo faz. E se afastarem, tendo umas pequenas inimizades uns contra os outros.
e demais coisas assim. E eu fui a cada uma até termos tudo isso acertado. Agora, está tudo certo, vê? E não há nada errado. Não havia nada errado com nenhum dos membros. Eles todos são bons homens e mulheres. Se eles pudessem simplesmente imaginar que isso é o diabo que entra no meio das pessoas, isso é exatamente correto. Não são as pessoas. Se você puder fazer com que o irmão veja isso, então ele não terá inimizade contra o outro companheiro. Entenderam? Se eu sair de casa, primeiro você tem que colocar esse pensamento. Quando você fala, eu vou na igreja, você tem que vir orando. Porque quando nós viemos para o culto, vem assim de demônio também junto. Para estragar o seu culto. E eles fazem de tudo. Então eu não tenho que chegar aqui já pensando que o som vai estar 100%. Louvado seja Deus, na maioria das vezes pode estar. Que quando eu chegar ali, como é de costume, a minha garrafinha de água quente já está lá para mim tomar meu chá, às vezes não está. Ou que a minha água está lá, às vezes a água está e o copo não está, às vezes o copo está e a água não está. Ou que eu vou chegar aqui e vou encontrar tudo bem. Se eu for colocar isso na minha cabeça, e se eu for detalhista de querer tudo no seu devido lugar, esquecer que são seres humanos que estão fazendo, e esses seres humanos ainda pode, por um descuido, ser usado por ele para me bater de frente, então eu vou chegar aqui todo, eu já vou sentar aqui com a cara feia, já vou perder a paz. Eu tenho que saber que, como vocês estão aqui, Deus está aqui, mas Ele também está. E Ele tentará de tudo para estragar a nossa festa. Mas se você ignorá-lo, você repreendê-lo e dar lugar a Deus e saber que não é a pessoa, é o diabo, tudo chega no seu devido lugar. E a maior arma para mandar um demônio embora, diz o profeta na mensagem Véu Adentro, é o amor. Passe a amar aquela pessoa que sempre está com cara feia com você. Mas amar sim, orar, até trazê-la para dentro do seu coração. Até sentir amor por ele, até sentir desejo de abraçá-lo. Você crê que Deus é capaz de fazer isto? Essa é a maior conquista que você poderia conseguir. Aquela pessoa que o diabo criou uma barreira entre você e ela. Se você orar e dizer, Senhor, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, coloca amor no meu coração por ela, faça eu ver que ela é um ser humano, é uma pessoa querida, que tem suas qualidades, que tem as suas... E quebra esse muro, Senhor, que nos separa. E deixa eu trazê-la para dentro do meu coração. Aí você vai ver só demônio aqui, ó. Ao ponto de você poder encontrar aquela pessoa, você sentir prazer em vê-la. Amém? Mas não, como é que ele nos pega? Ele faz uma armadilha, a pessoa bate de frente conosco, a pessoa nos fere, a pessoa mexe com o nosso ego, a pessoa traz dificuldade para a sua vida, e você coloca na cabeça que é a pessoa. Aí você vai examiná-la dentro dos seus critérios. Primeiro, não devia ter feito isso. Primeiro, não deveria ter feito aquilo. Primeiro, está errado nisso. Segundo, está errado naquilo. Dentro dos seus critérios, você faz uma analogia, coloca aquela pessoa ali, timbra. E se você não tomar cuidado, você não guardará aquilo só para si. Você vai pegar aquilo que você analisou sobre aquela pessoa, o processo que você levantou contra ela, e você vai jogar para outra pessoa. Quando, na verdade, você deveria examinar essa pessoa e dizer, na verdade, é tudo isso. Mas, tem um porém, eu também não sou o que preciso ser. Então, eu estou no mesmo patamar que ela. Então, deixa eu fazer o seguinte. Senhor, me ajuda a perdoar. Amém?
Me ajuda a perdoar. É assim que você vai se livrar desses demônios, dessas potestades que estão nos lugares celestiais. Você não sabe a energia que cria num culto, como o profeta disse, a frieza que traz para uma igreja, quando esses demônios começam a vacinar um e vacinar o outro, e criar partido, fazer isso, fazer aquilo, e começa aquela murrinha, e se esfria a igreja. O profeta diz, criam panelinhas, grupinhos, porque para mim ela está certa, para mim ele está certo, para mim ele está certo, e ele está errado, ele está errado, e ele está certo, e aí começa, quando você não deveria tomar partido, você deveria orar por eles. E quando vier falar, você diz, irmão, vamos fazer o seguinte, falar não vai resolver. Vamos orar por essas pessoas. Amém? Não havia nada errado com nenhum dos membros. Eles todos são bons homens e mulheres. Se eles pudessem simplesmente imaginar que isso é o diabo que entra no meio das pessoas. Isso é exatamente correto. Não são as pessoas. Se você puder fazer com que o irmão veja isso, então ele não teria inimizade com o outro companheiro. Ele se sentiria mal, ele se sentirá mal, ele se sentirá assim, bem, isto é o que eu sinto muito por meu irmão, vê, se ele realmente o fez errado, ora, isso não foi o irmão, foi o diabo quem fez aquilo. Você diz, bem, esse sujeito fez a certa coisa, não foi o seu irmão quem fez aquilo, não foi a sua irmã quem fez aquilo, aquilo foi o diabo que entrou neles e fez aquilo. Oh, Jesus! Irmãos, existe o bem e o mal. Se nós fazemos algum bem, quem é que faz em nós? Se em tudo nós damos graça, é por quê? Porque tudo que nós podemos fazer, é Deus que faz por nós. Direto ou indiretamente é Ele que está fazendo, porque foi Ele que te deu entendimento, foi Ele que te deu capacidade, tudo é Ele. Aí você diz, não, mas tem coisa, pastor, que é da pessoa mesmo, nem o diabo, não é a pessoa, mas quem foi que ensinou ele a ser daquele jeito? Quem foi que inspirou ele a ser daquele jeito? Indiretamente é o diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o tríplice propósito dele. Então não culpe o irmão, a irmã, culpe o diabo. Esse foi quem causou isso. Se nós fazer isso, ele vai pôr a malinha nas costas e ele disse, olha, o negócio é o seguinte, ninguém está vendo defeito em ninguém, o defeito aqui só é meu. É verdade. Porque o profeta disse que o pecado não é original. Você sabia disso? O pecado nunca foi original. Deus nunca criou o pecado. Então, por isso que quando você confessa o pecado, então aquilo bate no sangue de Cristo e ele volta para o demônio que o criou. Volta para lá. É por isso que ele detesta a confissão, ele detesta acerto, ele detesta que você ame, porque aquilo volta lá para ele. Né? Então, voltando aqui na mensagem que nós estávamos meditando, só para encerrar aqui, na última parte que nós estávamos aqui, ele diz aqui, nós descobrimos que Judas Iscariote desceu, saiu, regozijou, pregou o evangelho, voltou gritando, falando alto, e como o restante dos discípulos. São Mateus capítulo 10. Porém, ele seguiu juntamente com os discípulos, entretanto, sendo o diabo encarnado. Irmãos, dá para crer nisso? Judas não era apenas um endemoniado, Judas era um demônio em vida. E eu vou citar a Bíblia. Jesus disse, eu não escolhi vocês 12? Não foi isso? E ele não disse, um no meio de vocês está endemoniado, ele disse, e tem um no meio de vós que é o diabo. É um diabo.
Agora, esse diabo foi apóstolo, a maior ordem no Novo Testamento. Pregou o evangelho do reino. Curou, libertou, através de um poder que Deus concedeu a ele. Mas no final ele se manifestou. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Isso é uma crença particular minha. Você não precisa crer nisso. Mas eu creio que através da pregação de Judas, poderá ter muitas vidas lá na eternidade através do que ele pregou, porque o que ele pregou foi pelo Espírito Santo. Foi pelo poder que estava nele. E mesmo sendo um demônio. Não foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7? Que esses mesmos falsos profetas viriam? Mas ele diz, pelos frutos os conhecereis. Mas quando chegou a hora para ele subir ao Pentecoste e receber a bênção, ele mostrou quem na realidade era. E quando se vai falar a respeito de nascer de novo, receber o batismo do Espírito Santo, 9 vezes de cada vez aqueles espíritos mostrarão quem são na realidade. E o que eles são? Eles dirão, isso é um punhado de fanatismo. Deixe isso de lado, irmão. É o caminho provido por Deus para o homem hoje. Aleluia. Amém? Então, eu já cheguei numa situação assim. Para mim não me importa quem é, o que está fazendo, o que consegue fazer, o que deixa de fazer. Se essa pessoa nega um acerto, se essa pessoa nega amar os que não lhe amam, e sempre tem suas razões, e sempre se fugindo, e sempre... Pode parar. Ou está muito distante do caminho, ou simplesmente vai chegar uma hora que essa pessoa vai se desalinhar e... Porque, na verdade, o Espírito Santo está nos empurrando para isso, para ser como Cristo foi. Amém? Então, esse Espírito que está em nós, que é o Espírito do Cordeiro, é de se humilhar. É de sofrer pela palavra. Mas aquela natureza enrostida que não acaba nunca, que se você errou com ele, para ele que você morra, mas não vem nem falar com ele, nem fala comigo. Fica para lá. Você já imaginou se toda vez que você errasse, você fosse falar com Deus, Deus dissesse, fica para lá. Eu te perdoo, mas fica para lá. Não, ele te perdoa e tem comunhão com você. E continua te amando. Amém? Pastor, mas errou, talvez errou. E você? Olha para você. Louvado é o nome de Jesus. Deus os abençoe. Eu espero que tenha ajudado a cada um de vocês. A cada um de nós. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o que dizer mais, Senhor. Mas o Senhor pode continuar falando em nossos corações. Livra-nos dessas potestades que procuram se intrometer nas nossas reuniões celestiais. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra um irmão contra outro irmão. Um ministro contra outro ministro. Nós não temos que lutar, Senhor, contra ninguém. Mas temos que discernir Satanás trabalhando ali no seu tríplice propósito. Ele quer destruir aquele companheirismo, ele quer destruir aquela amizade, quer destruir aquela fraternidade, quer destruir aquela família. Meu Deus, deixa-nos ter visão espiritual e deixa-nos amar aqueles que não nos amam e bendizer aqueles que nos maldizem. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe, meus irmãos. E eu fico pensando, não é? Você já imaginou que isso não seria um motivo a mais para nós estarmos aqui orando sempre? Quem aqui não tem uma pessoa que já te feriu bastante, que te judiou, que te... Lá dentro você tem aqueles hematomas, sabe aquelas coisas roxas, hematoma, não é? E você vir aqui orar até Deus deixar aquilo lá limpinho. Amém? E você poder olhar naquela pessoa, só Deus é capaz de fazer isso. Não é?
eu vou tentar aproximar fulana de fulana para ver se... Irmão, eu vou fazer o que eu posso para trazer aqueles irmãos dentro do... Você pode trazer, não pode olhar para o outro, mas arrancar aquilo que está lá, só Deus é capaz de fazer. Ou então você pode até provocar um abraço, né? Mas aquele abraço com um abraço outro, né? Sabe aquele sorriso assim, sem vida? Mas quando olha no olho do outro assim, sente aquele amor, dá aquele abraço mesmo assim, tamanduá, né? Cheio de estralar os ossos assim, ô glória! Aí sim, aí você sabe que a coisa chegou no seu devido lugar. Deus lhe abençoe, vai em paz, em nome de Jesus. Amém.